Boa noite a todos, a paz do Senhor, sejam todos bem-vindos ao canal Luz do Entendimento. Vamos ouvir mais um pouquinho da palavra de Deus. Dessa vez se encontra lá no Evangelho de Mateus, capítulo 12, versículo 19, onde diz assim, está falando a respeito de Jesus, uma profecia falada lá em Isaías, onde diz assim, não contenderá nem gritará, nem alguém ouvirá nas praças a sua voz. Então está falando aqui a respeito de Jesus, não contenderá nem gritará. Se tem uma coisa triste é gritaria, contenda, briga, quando o tom da voz começa a se elevar e é complicado. Então vamos para a historinha que nós já vamos entender para a gente poder comentar melhor. O nome da historinha, por que as pessoas gritam? Um dia o mestre indiano, preocupado com o comportamento dos seus discípulos, que viviam berrando uns com os outros, fez a seguinte pergunta: por que as pessoas gritam quando estão aborrecidas ou quando não se entendem? Gritamos porque perdemos a calma. Um deles já falou. Mas por que gritar quando a outra pessoa está do seu lado? Questionou novamente o mestre. Bem, gritamos porque desejamos que a outra pessoa nos ouça, retrucou um outro aluno. E o mestre volta a perguntar. Não é possível falar com a outra pessoa em voz baixa, visto que ela está ali do seu lado? E os alunos começaram a dar várias respostas para aquele professor querendo se justificar, né? Mas nenhuma daquelas respostas convenceu aquele mestre indiano. Aí então ele falou, o fato é que quando duas pessoas gritam, prestem atenção nisso aqui, é porque os seus corações estão muito afastados. E para cobrir essa distância precisam gritar para que possam novamente voltar a escutar-se. Quanto mais aborrecidas elas estiverem, mais forte terão que gritar para que possam ouvir umas às outras, por causa da grande distância em que se encontram os seus corações. Por outro lado, quando duas pessoas estão enamoradas, elas não gritam, elas falam suavemente. Por quê? Porque os seus corações estão muito próximos. Olha aí que coisa linda. A distância entre elas é pequena. Às vezes os seus corações estão tão próximos que elas nem falam, simplesmente sussurram. E quando o amor é mais intenso, não necessitam sequer sussurrar, apenas se olham e é o que basta. É justamente isso que acontece quando duas pessoas que se amam estão próximas. Aquele mestre, aquele professor conclui dizendo assim, quando vocês discutirem, não deixem que seus corações se afastem e não digam palavras que o distanciem demais, pois chegará o dia em que a distância será tanta que não mais encontrarão o caminho de volta. Que tremendo, né? A discussão, a gritaria, as palavras faladas na hora da ira, na hora da raiva, distancia as pessoas. E cada vez vai distanciando mais e mais. E vai chegar um ponto que você não consegue mais se aproximar. Porque as palavras machucaram tanto, foram distanciando, distanciando. E como ele explicou aqui, o amor ele une. Como ele mesmo disse aqui, às vezes não precisa nem falar, apenas um olhar. Você olha para a pessoa já sabe como é que você está. Só no olhar, uma troca de olhares já é o suficiente. Que coisa linda. E aqui na palavra que nós lemos, Mateus capítulo 12, 19, falando sobre Jesus, não contenderá nem gritará. Você não vê Jesus perdendo o controle. Você não vê Jesus gritando, se estressando. O único momento que nós vemos Jesus não é perder o controle, que ele é lá na passagem do templo, lá, quando estão fazendo da casa de Deus um comércio. Ali ele se irou, pegou o chicote, saiu derrubando aquelas mesas, expulsando aqueles mercadores. Estão fazendo da casa do meu pai um covil de ladrões. Eu acredito que ele não falou aquilo de baixinho. Ele deve ter falado com um pouco mais, com autoridade, mas não gritando, perdendo o controle, estressado. Eu não consigo ver Jesus assim. Ele tinha autocontrole. Pensa todas as afrontas, as humilhações, as bofetadas que ele levou. Tudo ele aguentou por amor a nós. E às vezes nós não queremos aguentar nada. Jesus, ele tinha autocontrole. Jesus era extremamente calmo. Ele era manso. Ele diz, aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Como é bom você estar do lado de uma pessoa calma, de uma pessoa controlada. A Bíblia diz que a resposta branda, ela alivia o furor. Porque quando uma pessoa está estressada, está disposta a brigar, tudo que ela quer é que você revide, para daí sair se embolarem no soco, não é? Agora imagina, a pessoa chega aqui toda pronta para brigar, e você pega e fala assim,
Tá bom, você tem razão. Tá bom, tudo certo. Você desarma a pessoa com a tua atitude, com a tua calma. Mas não é fácil. Jesus sabia que Judas estava traindo ele. Quando Jesus vai recepcionar Judas, o que que ele fala? Amigo, aqui vieste. Mas por que que Jesus chamou Judas de amigo? Porque Jesus era amigo de Judas. Quando você é uma pessoa que tem os frutos do Espírito Santo, quando você é uma pessoa calma, você não se deixa contaminar pelo estresse do mundo. Eu hoje posso dizer, gente, que Deus me mudou muito já. Que a família do lado da minha mãe, nós sempre tivemos fama. Os Souza, tudo brabo, descendente de bugre. E eu sempre ficava falando, parece que eu tinha um certo orgulho. Ah, mas sou dos Souza mesmo. Um certo orgulho de ser de uma família braba. Até o dia em que eu falei assim, eu sou braba, sou neta da avó Elza. Minha avó era muito brava. Foi quando o Espírito Santo disse assim para mim, isso é motivo para você se envergonhar e não se orgulhar. Porque na minha palavra diz, aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. A minha mãe, para vocês terem uma noção, a minha mãe chegava a pedir orar para Deus mudar o semblante dela. Tinha cara de braba. Até eu fico surpresa quando às vezes as pessoas falam assim para mim, às vezes depois que eu comecei a fazer live principalmente, falando, você transmite uma paz? Eu disse, meu Deus do céu, como Deus transforma. Porque até pouco tempo atrás, as pessoas diziam, nossa, tem uma cara de braba. Então Deus, ele vai transformando, ele vai nos aperfeiçoando, ele vai moldando. Então, hoje para mim, quando eu vejo alguém falando ali na live, dizendo para mim que eu transmito paz, que consegue ver Deus em mim, no meu rosto, Deus, ele molda, ele transforma. Então, olha que história linda que nós aprendemos aqui. Quando as pessoas elas estão gritando muito, mesmo uma estando ao lado da outra, significa que os seus corações estão longes, estão distanciados. Que nós possamos aprender com ele, que é humilde e manso de coração. Amém? Em nome de Jesus, guarde essa palavra aí, querido, no teu coração. Não precisamos gritar, não precisamos espernear. Vamos manter a calma, deixar o amor de Deus fluir em nós. Ele concluiu dizendo assim, olha, não comece a gritar tanto, a se distanciar tanto da pessoa que hoje está ao seu lado, a ponto que um dia mais você não consiga voltar. Você não consiga mais se aproximar dela. Guarde essa palavra aí, querido, em nome de Jesus. E até amanhã, se o Senhor assim nos permitir. Deus abençoe a todos.